Entenda tudo sobre os vampiros de Anjos da Noite, mas antes disso, não esquece de deixar aquele like, comentário, se inscrever no canal, compartilhar se puder se tornar membro ou doação direta por Pix, e para quem não for inscrito, peço a inscrição. Para começar do começo, a gente tem que falar do Marcos, que é o primeiro dos vampiros, mas para saber da onde ele vem também a gente precisa de um pouquinho de história. Então, vamos partir um pouquinho para trás aí, antes dos vampiros, que é com o Alexander Corvinus. Ele era um humano normal, ou se pensava assim nessa época, porém ele tinha dentro dele uma anomalia genética. Essa anomalia consegue absorver doenças, vírus e outras coisas ruins para o corpo, modificar ela de alguma forma para um jeito benéfico para o corpo. E ele então sofre de uma doença muito devastadora na vila dele, se tornando então o primeiro dos imortais. Ele então vai ter dois filhos, o Marcus e o William. O nosso foco por enquanto vai ser o Marcus, pois ele vai se tornar o primeiro dos vampiros. Isso é quando ele se infecta por um morcego para poder tentar derrotar o seu irmão, William, que se infectou por um lobo e virou o primeiro dos lobisomens. Com isso, Marcus vai transformar dois seres humanos, o Victor e a Amelia. Os três juntos formariam então os três anciões. São deles que vêm todos os outros vampiros. Ainda que nós não tenhamos notícias que o Marcus tenha transformado outros vampiros, fora estes dois, o filho dele é não canônico, só para deixar claro. Qualquer outro vampiro que exista é descendente do Victor ou da Amelia meio que de forma indireta, e é claramente do Marcus. Então, por exemplo, a gente sabe que o Victor transforma a Celine, transforma a Semira, transforma o Craven. A gente sabe que o Craven transforma a Erica. Então, tipo, Erica, Craven, Victor, Marcus. Então tem uma escalada até o topo. Mas para que precisava de tanto vampiro assim? Afinal de contas, o William era apenas um lobisomem. Erro seu. Na verdade, nós tínhamos vários lobisomens. Pois o William, quando mordia qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas que ele mordia, era transformada em lobisomens. O que é diferente dos vampiros, a taxa de infecção de vampiro para mortal é muito pequena. Isso causava então um tipo de lobisomem apocalipse, que é horrível, porque todo mundo gosta mais de vampiro à máscara. Com isso, os anciões formam então os Death Dealers, ou os Mercadores da Morte, que são soldados dos vampiros. Estes serviriam no fronte de batalha contra William e as suas hordas. Essa guerra contra o William vai se estender por mais de 600 anos, então muitos mercadores ficaram fortes, muitos mercadores morreram, os anciões continuaram lá e tudo foi evoluindo. Só que com o tempo o Victor e a Mira ficaram de saco cheio e falaram, pô, a gente tem que precisar terminar com esse cara. Foi quando eles fizeram um plano de conseguir, de finalmente enjaular o William, só que com isso aborrecendo o Marcus. Isso causa uma quebra de confiança entre os três anciões. Foi deste tempo em diante que foi formada a The Chain, que é, dois deles dormiriam e um deles ficaria acordado. A cada 100 anos eles revezariam, então 200 anos dormindo para 100 anos governando. Isso vai estender até o cume lá no grande futuro. Só que deste ponto, com a The Chain, que é mais ou menos aí no século XII, é de onde toda a estrutura vampírica já estava formada. Então nós teríamos os três anciões no topo. Abaixo deles nós teríamos os cargos mais relevantes, como os governantes de casa, os regentes, os nobres e influentes, as pessoas ricas, entre outros. Abaixo deles, nós teríamos então os Death Dealers, que são muito respeitados. Todo o exército dos vampiros tem grande respeito. E depois disso tem os vampiros comuns, que possivelmente é a maior casta de vampiros que existe, que não são nem mercadores, nem fazem nada. Então possivelmente são muito mais fracos e também não têm grande poder nem influência. Na verdade, a existência deles é meio que uma pedra que afunda os vampiros. O próprio Victor diz que a sociedade dos vampiros está corrompida e são um bando de fracos. Uma parte muito importante é o que é um Coven. Essa palavra se fala muito, o Coven do Norte, Coven do Leste, Coven do Oeste. Coven são os territórios que os vampiros têm. Então pode ser tanto uma cidade, um lugar, um bairro, entre outros. Por exemplo, tem um Coven de Paris, tem um Coven de Budapeste, o Coven do Norte, o Coven dos Estados Unidos. Então são territórios que os vampiros controlam, conseguem tirar recursos desses para lutar contra os Lycans, os lobisomens, ou até mesmo em conflitos internos. Então são grandes territórios ou pequenos territórios controlados diretamente pelos vampiros. Geralmente eles possuem uma casa grande, que seria a mansão, como a mansão que a gente vê no filme, vários esconderijos para que os vampiros consigam ter recursos ao se movimentar pela cidade. Também possuem sangue para os vampiros e devem ter algum tipo de taxação para os humanos. Como a gente demonstrado no terceiro filme, ainda que em tempos medievais, isso acontece até hoje de forma não lícita. Claro que nem todo tipo de vampiro é igual, eles têm as suas diferenças, ainda que poucas em alguns casos. Por exemplo, nós temos o Marcus, que é o primeiro dos vampiros, que tem um grande potencial de poder, e também tem aí o Corvinus Strain original no seu sangue. Temos o Victor e a Amelia, que são os dois anciões, sendo muito acima de qualquer outro vampiro comum. E infelizmente depois disso fica meio que tudo numa mesma base.
não se vê muita diferença de vampiro sendo transformado pelo Victor ou vampiro sendo transformado por outros. A gente tem poucos exemplos, na verdade, de outros vampiros se tornando não tão fortes ou tão fortes assim. É um pouco complicado. Mas tem um tipo de, não somente de vampiro, mas de imortal que fica acima de todos os outros, que são os sangue puros. Estes acontecem quando duas espécies de imortais conseguem se acasalar. Nós temos os casos da Sonya e do David, que tiveram algum tempo de existência para a gente poder entender, e também a Lina no último filme. Todos esses casos são de vampiros com vampiros, mas também tem o Lucian, que é o casamento de dois lobisomens que nasce o primeiro dos Lycans. Então, estes daí são um tipo de imortais bem interessantes, podendo até mesmo existir entre espécies, que seria o filho da Sonya com o Lucian e depois temos da Selene com o Michael. Essa categoria de imortal é muito mais forte. Por algum motivo eles são mais fortes naturalmente e conseguem ficar mais fortes ainda mais rápidos, sendo muito fortes, sendo muito acima da maioria dos outros vampiros. Depois disso nós teríamos então os vampiros ritualizados, que são então aqueles vampiros que conseguem passar pelo ritual do Coven do Norte, podendo ficar mais rápidos, vendo o futuro, ganhando uma super velocidade e os cabelos brancos. Na linha ali entre vampirismo e a licantropia, nós teríamos então os híbridos mais puxados para os vampiros, como o Marco se transforma depois, a Selene, que fica uma espécie de híbrida entre vampiro e imortal. Sim, imortal é uma espécie, então pode ter um híbrido entre elas, e a Eve, que mistura um monte de coisa. Ok, então é mais ou menos esses os tipos de vampiros, mas quais são os poderes deles? Bem, essa é uma pergunta bem interessante, pois eles na verdade têm uns kits bem básicos de poderes se comparado com outros mundos. Afinal de contas, fora a parte do ritualizado apresentado lá no último filme, nós não tínhamos nenhum tipo de coisa mística, mágica ou nada parecida, é tudo muito mais pé no chão. Então nós estamos falando aqui de super força, super agilidade, resistência, regeneração, reflexos, entre outros poderes físicos e corporais. Claro que isso tem escalas. O Victor consegue quebrar o pescoço do Raze com grande facilidade, enquanto a Selene depois nos outros filmes demonstra um grande poder de reflexos. Então nós temos aí uma grande base de que eles podem elevar estes poderes a vários níveis. E é claro que os ritualizados ganham ainda mais, principalmente em caso de reflexos e velocidade. Dos anciões ao peões, o que importa mesmo muitas das vezes é você ficar mais forte, e como os vampiros aqui conseguem este poder, e tem vários meios, eles conseguem ficar mais fortes conforme o tempo, conforme eles ganham experiência, mas principalmente se eles entram em brigas, a experiência do combate os deixam mais fortes. Claro que existe também um fator genético de DNA, como os sangue puros, ou como os anciões, que têm um DNA muito mais avançado. Porém, com esse DNA avançado sem nenhum treino, você fica abaixo do seu potencial total. Como bom exemplo, o Freezer, que nunca treinou e ainda assim era forte, porém poderia ser ainda maior. Obviamente que Anjos da Noite é uma coisa muito mais pé no chão, ou seja, nem tudo aqui é super. Estamos falando de coisas muito mais pequenas. Se for uma emboscada ou algo do tipo, realmente é muito mais fácil da pessoa ir embora. Uma das grandes peculiaridades dos vampiros em Anjos da Noite é que eles não estão mortos, e sim eles estão vivos. Diferentemente da maioria dos lugares, eles não estão mortos. Ou seja, eles podem ter filhos, se afogam, perdem o ar, entre outras coisas. Isso parece um pouco estranho, mas na verdade é apenas o como aquele mundo foi montado. Afinal de contas, aqui eles são vindos de um vírus que infecciona as pessoas, então não necessariamente eles estão mortos. Porém, isso deu a possibilidade deles ficarem mais fortes de outras formas, por ciência e até mesmo engravidar. Os vampiros nunca fizeram isso diretamente, os Lycans que fizeram, mas a gente pode pensar que, assim como o que o Uber Lycan fez e que o Marius fez, existe uma possibilidade que os vampiros conseguiriam fazer alguma coisa científica no corpo deles para poder ficar mais fortes. De novo, isso nunca foi testado ou demonstrado, é apenas uma teoria, hipótese que, pois, afinal de contas, os Lycans fizeram e imagino eu que os vampiros poderiam fazer algo igual, assim como os Lycans também poderiam ter uma versão do ritualizar deles. Mas o ritualizar e o que o Uber Lycan faz são coisas completamente diferentes. E uma última peculiaridade que os vampiros possuem aqui é que os olhos deles mudam de cor por algum motivo. Quando estão sob grande estresse, eles conseguem forçar essa transformação. Ela não possui nada palpável, os vampiros não ficam mais fortes nem nada disso, é apenas um reflexo que eles fazem. É muito interessante, mas também serve para distinguir de quem é vampiro e de quem não é. Consegue mudar a cor do olho, é como se fosse um Super Saiyajin, só que sem um aumento de 10 vezes de poder. Claro que nem tudo foram flores. Tivemos a guerra contra o Lucian, que durou algum tempinho, a morte dele nas mãos do Kraven e o grande plano de fazer o híbrido. E esse híbrido foi extremamente importante, pois a Selene se apaixona pelo Michael e ela consegue descobrir que ela foi traída a vida inteira pelo pai dela. Aí que se dá então o final de
todos os anciões. Primeiro morre a Miriam, logo depois morre o Victor e alguns dias depois morre o Marcus, acabando com a cabeça dos vampiros. Porém, essa sociedade deles era tão antiga e tão unida que consegue sobreviver durante um bom tempo com os pequenos covens. Eles ficam muito tempo desse jeito, até que existe o segundo ataque do Marius, do Uberlycan e depois do Marius, o que força a Selene a se tornar uma nova anciã, juntamente com o David e com a Lina, para tentarem reconquistar todo o território que os vampiros perderam para os Lycans durante a guerra. Então, esse aqui é um bom resumo de tudo sobre os vampiros de Anjos da Noite.